Sou babaca por cancelar os planos do Dia de Ação de Graças depois que meus pais chamaram o bebê do meu irmão de primeiro neto? Eu, 32F, estou com minha esposa Ava, 34F, há 8 anos, mas somos casadas há 5. Ela era mãe solo de 3 crianças quando começamos a namorar. Ela tinha 2 filhas, agora 10 e 12, e um filho, agora 16. Eu vi essas crianças crescerem. Eu li histórias antes de dormir, dei banho. Acompanhei os primeiros dias de aula, as reuniões do PTA, tudo. Eu realmente as considero minhas crianças, e elas me chamam de mãe, há quase 6 anos. Meu irmão Ivan, 28M, acabou de ter uma menininha com sua noiva Sara, 27F. Eu amo minha sobrinha, e meus filhos adoram a prima. Meus filhos têm sido os únicos netos do meu lado da família desde que Ava e eu ficamos juntas, e nunca houve um momento em que meus filhos e minha esposa fossem tratados como se não pertencessem à família. Meu irmão é o tio deles, minha mãe e meu pai são a nana e o pop deles. As crianças veem minha família como família, e eu sempre achei que minha família sentia o mesmo por eles. As crianças e eu estávamos na casa do meu irmão apenas passando o tempo, e meus pais apareceram com presentes para minha sobrinha. Ivan riu quando viu os brinquedos e disse para nossa mãe e pai que eles iam acabar estragando a menina de tanto mimo. Minha mãe disse que como minha sobrinha é a primeira neta deles, é claro que tinham que mimá-la. Meus filhos estavam sentados na sala conosco. E minha filha mais nova ficou magoada quando percebeu o que minha mãe disse. Meu filho e minha filha, de 12 anos, não reagiram muito, mas deu para ver que aquilo incomodou os dois também. Sara falou e disse: "Ah, você quer dizer primeira neta bebê, não primeira neta." Meu pai balançou a cabeça e respondeu que minha sobrinha era a primeira neta deles mesmo. Eu não queria que meus filhos continuassem ouvindo aquilo, então entreguei minhas chaves ao meu filho e disse para ele esperar no carro com as irmãs. Quando eles saíram, perguntei aos meus pais por que diabos eles estavam dizendo que meus filhos não eram netos deles. E minha mãe disse que eles não podiam ser netos porque eles não eram realmente meus filhos. Minha esposa e eu iríamos receber toda a família em casa para o Dia de Ação de Graças este ano. Mas eu disse aos meus pais que se eles não veem meus filhos como família, então eles que façam uma refeição na casa deles com a família de verdade, enquanto eu passo o feriado com a minha. Saí antes que eles pudessem dizer mais alguma coisa. E minha esposa e eu reafirmamos às crianças que elas sempre serão meus filhos e eu sempre serei a outra mãe delas, independentemente do DNA. Meu irmão está irritado comigo agora, porque acha que eu reagi de forma exagerada, e que eu deveria tentar entender o ponto de vista dos meus pais. Minha mãe mandou mensagem dizendo que ela e meu pai amam as crianças, mas que ainda assim, elas não são netos deles. E que ela espera que a gente entenda isso, porque ela não quer que isso estrague o primeiro dia de ação de graças da minha sobrinha. Eu não respondi ainda. Eu falei sério o que disse, mas estou preocupada se talvez eu esteja reagindo de forma muito dura. Informações adicionais. Eu adotei as 3 crianças há cerca de 4 anos. Então elas não são apenas enteados dos meus pais. Mesmo que eu não tivesse adotado legalmente, elas ainda seriam meus filhos aos meus olhos. Edit número 2. Os pais da minha esposa não têm relação com as crianças. Quando minha esposa se assumiu, eles praticamente pararam de falar com ela. O pai biológico não é envolvido, e nem a família dele. Ele perdeu os direitos parentais antes mesmo de Ava e eu começarmos a namorar. A de 10 anos nunca o conheceu. A de 12 não se lembra dele. E o de 16 não quer nada com ele. Meus pais quiseram que as crianças os chamassem de Nana e Pop. Eu não obriguei as crianças a chamá-los assim. Atualização. Oi. Achei melhor deixar uma atualização aqui, já que não parece que as coisas vão mudar tão cedo. Minha esposa e eu conversamos separadamente com as 3 crianças e perguntamos o que elas queriam fazer no Dia de Ação de Graças. Se queriam que meus pais estivessem lá. Se ainda queriam vê-los. Meu filho e minha filha mais velha deixaram muito claro que estão principalmente chateados com meus pais por terem magoado a irmã mais nova. E que, se meus pais pedissem desculpas para ela e tentassem compensar, então eles ficariam bem em vê-los. Minha filha de 10 anos foi quem mais sofreu entre os 3. Para ela, eles são os únicos avós que ela já conheceu, e tudo isso realmente a devastou. Minha esposa e eu explicamos para ela e para todas as crianças que nada disso era culpa dela, que ela não causou nada, e que nós duas somos igualmente mães dela e ela é igualmente nossa filha, independentemente do que o DNA diga.
Ela nos disse que não queria falar com meus pais, mas queria que eu deixasse claro para eles que ela não estava com raiva. Só estava magoada. Eu liguei pro meu pai e disse o quanto meus filhos estavam machucados pelo que ele e minha mãe disseram. E que eu apreciaria se eles pedissem desculpas às crianças por serem tão insensíveis quanto à presença e aos sentimentos delas. Meu pai disse que ele e minha mãe nunca tiveram intenção de ferir os sentimentos das crianças. Mas que eles não podem mudar o fato de que elas não são seus netos, e que as crianças não deveriam ficar tão chateadas com a verdade. Eu desliguei na cara dele. Eu sei que não posso obrigá-los a ver meus filhos como netos, mas o fato de ambos serem tão indiferentes ao impacto que causaram nas crianças só torna tudo ainda pior. Mandei mensagem ao meu irmão e disse que sentia muito se ele achava que estava sendo colocado no meio de algo, mas que como mãe, minha prioridade são meus filhos. E eu não vou pedir desculpas por protegê-los daquilo que eu acho que pode machucá-los ainda mais. Acho que a Sarah conversou com ele, ou algo assim, porque ele me pediu desculpas e disse que gostaria que a filha dele passasse o dia de ação de graças com as tias e os primos. Eu também agradeci a Sarah separadamente, por tentar dar uma saída para meus pais e por tentar salvar a situação. Ela é um doce de pessoa, e eu a adoro. O dia de ação de graças vai ser na minha casa, só que sem meus pais. É lamentável, mas como eu disse, meus filhos são minha prioridade. E eu me recuso a deixá-los sentar à mesa com pessoas que não conseguem dedicar nem um minuto para mostrar empatia ou gentileza básica. Eu não esperava que aquele post fosse ganhar tanta atenção. Então não consegui responder a todos vocês, porque eram muitas mensagens. Mas realmente agradeço todos os comentários e sugestões. Me siga para mais histórias.